amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito especial: a educação moral dos filhos. E nós nos perguntamos: que contribuição a doutrina espírita nos faculta para a reflexão sobre a educação moral dos filhos? E nós dizemos a vocês, respondendo a essa pergunta, que a doutrina espírita muda o foco da nossa reflexão, mostrando para nós a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, 60, 80 anos nessa vida, mas para a sua própria evolução espiritual. E nesse sentido, nada mais feliz do que para nós tomarmos como ponto de partida da nossa reflexão, que é a afirmativa categórica de Hermínio de Miranda em um dos seus livros, intitulado Nossos Filhos são Espíritos. Nossos filhos são espíritos. Para essa reflexão, nós vamos buscar alguns conteúdos doutrinários certamente conhecidos de todos nós, que irão embasar a nossa reflexão. Para isso, olhe, se você está com o Livro dos Espíritos aí perto, pega o Livro dos Espíritos e, com o lápis na mão, vamos à nossa reflexão. Vamos abrir o Livro dos Espíritos lá no capítulo da Lei do Progresso, de onde nós trouxemos alguns conceitos importantes e vamos refletir sobre eles. Dizem os Espíritos para nós afirmamos, nossos filhos são espíritos, criados por Deus, como todos nós, perfectíveis e trazendo em si o germe do aperfeiçoamento. Deus quer o progresso dos espíritos por ele criados. Deus quer. Uma afirmativa que Allan Kardec traduz magistralmente para nós, explicando que esse progresso está no atendimento à lei natural que rege todas as coisas e a humanidade inteira. Isso significa Deus quer o atendimento à lei natural. Deus quer que o homem atenda a essa lei e ele a atende quando a conhece, a compreende e a pratica. A lei natural deve ser conhecida, compreendida e praticada. Dizem também os espíritos que, embora o progresso dos espíritos seja fruto do seu próprio trabalho, pois o homem se desenvolve por si mesmo, nem todos os homens progridem do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. E numa nota seguida a essa resposta dos espíritos, Kardec complementa dizendo: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Muito bem. O que é que nós deduzimos
dessas afirmativas. Todas elas estão lá, no capítulo da Lei do Progresso. Entendemos que, através da reencarnação, nos são confiados espíritos que reencarnam em diferentes estágios de progresso espiritual e que precisarão ser auxiliados para que continuem desenvolvendo a sua moralidade, para que continuem progredindo espiritualmente, em diferentes estágios de progresso espiritual. E consoante a lei de Deus, o que Deus quer de nós, o progresso consiste, repetimos, em conhecerem a lei de Deus, que é a lei natural, compreenderem esta lei e a praticarem, ou seja, viverem de acordo com estes princípios, com os princípios da lei de Deus. Nós dissemos também que os espíritos reencarnam e precisam ser ajudados. Por que ajudados? Vimos que os espíritos trazem em si o germen do aperfeiçoamento, aquelas faculdades, aquelas potencialidades que serão desenvolvidas no contato social, que lhes vai assegurar as oportunidades de bem-estar e de progresso. E aí nós nos perguntamos: em que célula social esse intercâmbio, essa troca, esse auxílio se verificará prioritariamente? E com a doutrina nós respondemos no abençoado Instituto da Família, onde, graças ao princípio da reencarnação, os espíritos se reencontram a partir de compromissos assumidos anteriormente, compromissos de auxílio, de reparação uns com os outros, muitas vezes em obediência à lei de causa e efeito, e sempre visando o fim último do progresso espiritual de todos os seus integrantes. Se é assim, vamos aqui no Livro dos Espíritos, agora ao capítulo da infância, da volta do espírito à vida corporal, no subitem a infância. A pergunta 383. Qual para o espírito reencarnante a utilidade de passar pelo estado da infância? E os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, olha, lápis na mão, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educado, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, para se desenvolver, se adiantar, e para isso devem contribuir os incumbidos de educado. Mais adiante, Kardec ainda registra: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase,
é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Olha quanta coisa importante para a gente grifar, ou então ilumina logo o parágrafo inteiro. Os espíritos vêm para se aperfeiçoarem, para se melhorarem, não é? A idade infantil os torna mais acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem ajudá-los em seu progresso. Nessa fase é que é possível reformar os caracteres e reprimir os maus pendores advindos das vivências anteriores, e isso é um dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Vamos grifando, vamos grifando. E dizem, então, ainda terminando, aqui os espíritos a Kardec, que assim, a infância é o período de vida do espírito reencarnante em que os responsáveis, os cuidadores, aqueles que maternam, como eu gosto de dizer, seja quem for, tem a sagrada missão da formação do caráter daqueles que lhe foram confiados como um dever imposto por Deus. E isso, dizem os espíritos, não é só útil, necessário e indispensável mesmo, mas é também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Deus quer que seja assim, não é? Vamos adiante, então. Nós dissemos também que encarnando, dissemos que o espírito encarna, corrigindo, com o objetivo de se aperfeiçoar. Aprendemos isso, não é? Os espíritos reencarnam, encarnam com o objetivo de se aperfeiçoar. E nós então nos perguntamos: e qual o objeto desse aperfeiçoamento? Se aperfeiçoar exatamente em quê? Vamos lá. Agora nós vamos à lei do progresso, em O Livro dos Espíritos. Dizem os espíritos a Kardec: o progresso completo constitui o objetivo das reencarnações. Os povos, porém, como os indivíduos, só atingem esse progresso completo passo a passo. São os degraus dessa escala evolutiva do progresso. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Que coisa séria. E na questão 751, quando Kardec pergunta por que entre alguns povos adiantados do ponto de vista intelectual existem costumes bárbaros que não podem ser aceitos por nós e muitas vezes até consagrados pela legislação humana. E os espíritos respondem dizendo assim: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá, e é interessante
esse período, olha só, isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ele apenas sabe. Vamos depois entender melhor isso aqui. Ele apenas sabe. Depois, na questão 780, não é? Os espíritos vão afirmar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, embora decorra deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E na questão 780A, que é uma questão importantíssima, olha, circula lá 780A, quando Kardec pergunta assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Essa resposta, meus queridos, eu digo para vocês, essa resposta é um programa de como viver, o que nós precisamos realizar nessa vida para atender ao propósito divino que deve ser o nosso progresso na nossa encarnação, o nosso propósito, corrigindo. O propósito divino deve ser o nosso propósito nessa encarnação, na nossa encarnação. E de que a gente precisa? Repetindo, do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? O discernimento do que é bem e do que é mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio, a capacidade de fazer boas escolhas diante das situações da nossa vida, dessas situações que nos desafiam a refletir, mas refletir tendo por referência o que é bem e o que é mal diante da lei maior. Também é importante, nós precisamos assumir a responsabilidade de nossos atos. É preciso que nós tenhamos maturidade para assumir as escolhas que fazemos, reconhecendo que muitas vezes erramos o alvo. Vocês lembram que erramos o alvo e a definição, né, para pecado, né? O que é o pecado? É aquele comportamento quando nós erramos o alvo, quando nós nos desconectamos do conhecimento que temos a respeito das leis da vida. Então, a maturidade para assumir, não é, às vezes o mal feito, buscando novas formas de ação, novas atitudes, não é, para corrigirmos, repararmos os malfeitos cometidos. E ainda na questão 785, Kardec pergunta: e qual o maior obstáculo? Qual é a dificuldade que a gente encontra para a busca desse progresso, a conquista desse progresso? A resposta dos espíritos: o orgulho e o egoísmo. E eles dizem: refiro-me ao progresso moral, quer dizer, orgulho e egoísmo como obstáculos ao progresso moral, porquanto o progresso intelectual se verifica sempre. À primeira vista mesmo, parece que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Então, à primeira vista, esse progresso espiritual pode
como ele diz aqui, desenvolver a ambição, aumentar, duplicar os vícios, né, pelo gosto das riquezas, mas também o progresso intelectual incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito, mesmo quando fazendo mau uso desse progresso espiritual para atender à ambição e ao gosto das riquezas. E eles continuam dizendo: certamente, se o uso da inteligência não estiver amparado pela moralidade, aí é uma questão que trouxemos, estamos repetindo, olha lá, um espírito superior em inteligência pode ser mau, duplicando vícios, a ambição, o gosto das riquezas, o apego às coisas materiais, o desejo desejo ilimitado de sucesso nos empreendimentos materiais, não é? Dizem os espíritos fechando para nós, assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, dizem eles, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará à proporção que o homem compreender melhor que além daqui o gozo dos bens materiais terrenos proporciona, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Essas coisas não vão durar para sempre, não é? À medida que o homem for compreendendo a impermanência do gozo dos bens terrenos, né, que muitas vezes queremos conquistar de toda sorte, esquecidos de que existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Muito bem. Um fato, então, meus amigos, é indiscutível para nós. O Espiritismo nos ensina que é somente o progresso moral que vai assegurar aos homens a felicidade na terra. Dizem os espíritos, refreando as más paixões e fazendo com que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a felicidade e a fraternidade. A concórdia, a paz e a fraternidade. E aí nós nos lembramos daquela importantíssima nota de Kardec, lá no finalzinho do capítulo terceiro da terceira parte, que trata sobre a lei do trabalho. Quando Kardec diz assim para nós, fazendo o link com essa afirmativa, não é? De que somente o progresso moral vai auxiliar, refreando as más paixões e fazendo com que entre os homens na terra reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Nessa nota importantíssima de Kardec, ele diz: não basta se diga ao homem que lhe deve, que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Adiante, ele vai dizer: há um elemento, olha, importante esse período, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual tudo o mais a ciência econômica não passa de simples teoria. Lápis na mão. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral.
Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, de formar o caráter, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E Kardec vai considerar, então, a seguir, né, o que ele chama o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, no contato social, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos. E ele pergunta como deixar de se espantar das consequências desastrosas que daí decorrem, de nós estarmos vivendo nessas condições, sem princípios, sem freios, entregues a nossos próprios instintos. Ele diz a seguir: quando esta arte, a arte de formar o caráter, de imprimir hábitos, esta arte da educação moral for conhecida, compreendida e praticada, ele repete a palavra dos Espíritos: arte conhecida, compreendida e praticada. Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, construindo a resiliência, a força do caráter. Diz ele ainda, terminando: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Este é o ponto de partida. Fechamos a Gestalt, porque começamos dizendo: ponto de partida é considerarmos nossos filhos são espíritos. E chegamos à conclusão que a educação moral que vamos oferecer a eles, se bem entendida, será o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança para eles e para todos aqueles que junto a eles estiverem. E esse é o foco, nossos filhos são espíritos. Nós aí perguntamos, nós nos perguntamos, porque eu me perguntei muito fazendo a reflexão sobre essas informações importantíssimas que a doutrina nos oferece. Nós nos perguntamos com que foco estamos educando nossos filhos. Mas para nós respondermos a essa pergunta, eu pensei, nós precisamos antes responder a uma outra pergunta: qual o foco de nossas vidas? Qual o foco de nossas vidas? Que referências em nossas vidas nós tomamos para as nossas ações? Que referências servem de orientação às nossas escolhas, aos atos da nossa vida? Que exemplo nós damos a nossos filhos? Falamos de exemplo, de exemplo. Em nossas relações familiares, no nosso trabalho profissional,
nas nossas relações sociais, no convívio social, no trato com as pessoas que convivem conosco. Que exemplo damos a nossos filhos, o que eles nos veem fazer, o que eles nos veem dizer, não é verdade? O que eles percebem de nós, por exemplo, em nossos comentários despreocupados dentro de nossa casa, quando às vezes a gente diz assim: aqui ninguém está vendo, então eu posso, mas eles estão nos vendo, estão nos observando. Vejam bem, nós não estamos falando do que nós sabemos, mas do que nós fazemos. E essa é a imensa responsabilidade nossa frente à doutrina que dizemos processar, frente aos filhos, a esses espíritos que recebemos com o dever de propiciar a eles instrumentos para o seu progresso espiritual. Minha mãe gostava de uma expressão que traduz o impacto que essas reflexões provocam em meu espírito. Parece que eu estou vendo, ela dizia assim: é duro esse discurso, é duro esse discurso, não é? Quando a gente se pergunta, não do que falamos, do que sabemos, mas do que fazemos. Que exemplo estamos dando aos nossos filhos? Refletimos sobre isso essa semana em nossa casa, porque comemoramos há dias no calendário da Terra o Dia das Mães. E eu me recordei de uma mensagem espiritual recebida no lar de Teresa em 1969. A mensagem de um espírito que assinou, na hora de assinar, ele assinou alguém, alguém, e acrescentou, junto do alguém, alguém que precisa voltar, porque não soube viver. Ele desejava uma nova encarnação, e através da mensagem ele suplica a oportunidade de uma nova encarnação, dizendo assim: renascer, acender de novo a esperança, de novo acalentar o sonho antigo, recomeçar, renascer, retomar a cruz deixada atrás, refazer o caminho, esquecer. Quero de novo um berço. Sejam de rendas os lindos cortinados ou apenas de trapos, que importa? Quero encontrar apenas uma porta por onde eu possa novamente passar e ao caminho abandonado retornar, renascer, retomar o cálice de amargura, sorvê-lo até o fim, renascer, recomeçar, ser nova criatura. Dai-me um berço, por caridosa esmola. Quero voltar a ser criança, retornar à escola e reaprender todas as lições. Quero renascer para reviver. Que mãos puras de mãe me embalem o berço, que de novo me cantem uma cantiga de ninar. Que mãos puras de mãe tomem a minha mão e me ensinem de novo a caminhar. Quero rever os antigos inimigos, quero revê-los e a todos perdoar. Quero abraçar a quem outrora desprezei e tornar a amar aqueles que amei. Abri-vos, ó caminhos, brilhe um novo sol diante de mim. Que importam os espinhos que me ameaçam ferir?
Quero renascer ainda mesmo assim. Quero de novo sonhar e de novo sorrir. Abrir para mim os portais eternos de uma vida nova. Não importa a dor, não importa a prova. Quero resgatar a dívida contraída com Deus, com os homens, com a própria vida. Quero braços maternos que me afaguem e mãos carinhosas que me acariciem. Mas mais, muito mais que isso, quero luzes que me guiem. Quero luzes que me guiem. Renascer, volver à terra na conquista do bem, do puro amor. Renascer, tomar de novo a cruz da dor. Buscar novos caminhos, nova luz. Renascer. Buscar a paz em novas caminhadas no rumo de Jesus. Que Jesus nos abençoe e que essa mensagem desse espírito que pede uma nova oportunidade de viver nos ajude a refletir sobre a nossa imensa responsabilidade com a educação moral de nossos filhos, mas acima de tudo, com a nossa dívida com o Criador diante da maravilhosa oportunidade da reencarnação, que nos cabe aproveitar todos nós para nosso progresso espiritual. Sendo assim, obrigada a você que esteve conosco, acompanhando a nossa reflexão. Espero que tenha sido útil para vocês, como foi para mim. E desejando a você muita paz. Paz para você, para seu espírito, para sua família e sua casa. Paz em sua vida. Até a próxima semana, em mais um estudo. Espero você.